E eu quero contar um pouco para vocês de como eu vim parar aqui, porque você vai entender que isso é importante para a mensagem. Você pode ir abrindo aí sua Bíblia, em Apocalipse capítulo 14, nós vamos ler a partir do versículo 6. Apocalipse 14, versículo 6. Enquanto você vai abrindo aí, eu quero contar um pouco da minha história para vocês, como eu cheguei até aqui. Porque o título da mensagem de hoje é Eu Preciso da Missão. Eu quero dizer para você que eu preciso da missão, você precisa da missão, mais do que ela de nós. Não é verdade? Muitas vezes a gente pensa, Deus precisa de mim, né? Eu sou importante para a casa de Deus. Você é importante, mas você precisa muito mais de Deus e da missão do que ela de você. Sabia disso? E nós vamos ver isso no decorrer da mensagem de hoje. Eu nasci numa cidade de Minas Gerais chamada Nanuque. Alguém aqui conhece Nanuque? Muito bem. Eu vi uma irmã ali, ficou bem... A senhora é de Nanuque, irmã? É? Muito bem. Então a senhora é minha conterrânea. Eu nasci lá no ano de 1990. Sou bem novinho. Cresci na cidade de Divinópolis, ali em Minas Gerais. Então você sabe, mineiro gosta de comer queijo, né? Doce de leite. O dia que você me convidar para ir almoçar na sua casa, prepara lá o queijinho com doce de leite para sobremesa. Então eu cresci ali, nasci na Nanuque, com 5, 6 anos eu fui para Divinópolis e depois fui estudar ali no FAD Minas, em Lavras, no sul de Minas. Tive a honra de estar ali com vários amigos daqui de Cacoal. Depois tive a alegria de fazer teologia na Argentina, onde eu passei 5 anos estudando teologia, e comecei o meu ministério no estado de São Paulo, na região de Sorocaba. Trabalhei 4 anos ali no interior de São Paulo, fui pastor distrital ali, fui pastor também na área de evangelismo, e eu quero dizer para vocês que quando eu estava em São Paulo, eu estava bem tranquilo e acomodado. E eu quero dizer, meus irmãos, que constantemente Deus, Ele nos convida a sair da nossa zona de conforto. E isso acontece também comigo, que sou pastor. Muitas vezes Deus tem me convidado a sair da minha zona de conforto. E eu estava na minha zona de conforto, tranquilo. Por quê? Minha mãe se mudou para Pirassununga, que é uma cidade que fica ali perto de Campinas. E eu era pastor a 300 quilômetros da casa dela. E a cada 15 dias ou um mês eu conseguia visitar minha família, conseguia estar em casa. E estava ali no meu habitat natural, perto de casa, perto da família, perto daqueles que têm a mesma cultura que eu. E tudo ia bem. No ano de 2014, um pastor lá da nossa associação, onde eu trabalhava, Paulista Sudoeste, ele recebeu o chamado para vir para Rondônia. E eu cheguei para ele, eu estava substituindo ele no distrito, e eu cheguei para ele e falei assim, rapaz, você vai mesmo para Rondônia? Né? Eu quero até pedir desculpa para vocês pelo que eu vou falar aqui, porque na verdade eu que era o ignorante na história. Eu olhei para ele e disse assim, rapaz, mas Rondônia só tem índio. Qual que era a notícia que a gente ouvia de lá? Índio acerta flechada em garimpeiro em Rondônia. Onça de tal tamanho é encontrada em tal cidade de Rondônia. Sucuri de 5 metros é achado em tal lugar em Rondônia. É o único tipo de notícia que chega lá para o Sudeste. Então o que eu pensava? Que Rondônia era um lugar que só tinha selva, mata. É o que vinha na minha mente. Pensa aí no interior do Amazonas. O que você imagina do interior do Amazonas? Era o que eu imaginava de Rondônia. E eu olhei para ele, para esse pastor, e falei assim, meu amigo, por que você vai para Rondônia, rapaz? Rondônia é complicado, é longe, né? Só tem selva, o que você vai caçar lá? E ele olhou para mim e disse assim, eu vou porque Deus chamou. E a gente tem que ir onde Deus mandar. Sabe qual era o nome desse pastor? Vou falar para vocês. Eu tenho certeza que um monte de vocês conhecem ele. Pastor Euquian. Quem conhece o pastor Euquian? Muito bem, olha aí. Quase todo mundo. E eu fiquei brincando com ele, né? Rapaz, você vai para Rondônia. Isso em 2014. 2015, vai vendo. Eu tive um sonho.
Eu sonhei que eu estava numa segunda-feira, para quem não sabe, é o dia de folga do pastor adventista. É o dia que ele tira para descansar e estar com a família. E eu estava numa segunda-feira, deitado na minha rede, ali, na minha varanda, só que era num lugar no norte do Brasil. E fazia muito calor. E eu acordei daquele sonho apavorado, pensando, meu Deus do céu, que sonho real. Eu falei, ainda bem que era um sonho, Senhor. E eu quero confessar para vocês, irmãos, eu tinha preconceito de ir para qualquer lugar do norte ou nordeste do Brasil. Eu era pastor, amava a missão, amava pregar para quem estava ali, mas eu tinha esse preconceito dentro de mim. Eu não queria de forma alguma sair de lá para ir para qualquer lugar do norte do Brasil. Então esse sonho para mim, na verdade, foi um pesadelo. Isso eu sonhei mais ou menos lá pelo meado de março de 2015. E passaram-se os meses. Quando foi lá por novembro de 2015, eu recebi uma ligação do secretário da associação. Pastor Gilson Grittner era o secretário. Foi pastor do NASP, muito conhecido. Ele falou, Brunão, você está recebendo um chamado para Rondônia. E você, olha, você tem uns 3 dias aí para dizer se vai ou se não. E eu falei, rapaz, deixa de brincadeira. Para que você me ligou? Não, é para te dizer isso. Você está sendo chamado. Ele era muito brincalhão, né? Você está sendo chamado para Rondônia. Eu falei, é sério mesmo? Sério. E ali eu desliguei o telefone, preocupado, apavorado. E a minha esposa olhou para mim, viu que eu estava assustado. Ela falou assim, por que você está assustado? Eu disse, olha, o pastor Gilson acabou de ligar e dizer que nós estamos sendo chamados para Rondônia. Ela falou, mas e qual é o problema? Ué, você não ouviu o que eu disse não? Ouvi, muito bem. Então, e aí? Ué, você não disse que entrou nesse ministério para ir aonde Deus mandar? Esse é o momento de você cumprir o seu chamado. E eu olhei para ela e disse, mas Jéssica, você tem certeza? A esposa chama Jéssica. Nossa filhinha com 9 meses de idade. Nos ajoelhamos, oramos a Deus. E quando eu levantei, eu tive a certeza de que eu deveria vir e cumprir esse chamado. Liguei para o pastor Gil, falei, pode mandar vir o chamado, nós vamos, eu vou. E ali, o pastor João Peixoto, pai da nossa irmã, ele está aqui hoje, pastor Peixoto? Tá não, né? Ele me ligou e falou, olha, Rondônia é muito bom, é bacana, né? Você vai para a cidade de Colorado Oeste, começa a pesquisar aí na internet o que é Colorado Oeste, né? E depois você entra em contato com o nosso tesoureiro, ele vai ligar para você também, para você ajustar os detalhes, né? Eu fui lá pesquisar o que era Colorado, fui olhar na internet, não tinha muita coisa, mas alguma coisa tinha. E o tesoureiro me ligou, e eu falei, e aí, seu tesoureiro, pastor João Pedreira, eu tenho que trocar de carro para ir para aí? Ele, mas por quê? Não, é que meu carro é um Ford Ka, daqueles novo e tal, né? É um carro baixo. Tem asfalto aí? Aí ele falou, não, rapaz, pode vir tranquilo. Aqui tem asfalto, né? Inclusive o presidente da associação aqui tem um carro igual ao seu. Pode vir sem problema. Ele falou, tá bom. E vim. Fui parar em Colorado Oeste em 2016. Chegando lá, meus irmãos, eu fui muito bem recebido pela igreja. Os irmãos nos abraçaram de uma forma que eu nunca vi na vida. Nós éramos a primeira família pastoral a tomar conta daquele distrito, porque eles eram distrito de Cerejeiras, estavam se dividindo, e agora eles estavam super felizes que estavam recebendo um pastor que moraria na cidade deles, e nos abraçaram com tanto carinho. E passaram alguns meses, o pastor Peixoto foi lá me visitar, e ele, quando ia, ficava 3, 4, às vezes até 5 dias comigo lá. A gente ia pescar junto, jogava tênis de mesa lá com a moçada, andava o distrito. E um dia, numa caminhada, eu olhei para ele e disse assim, pastor, como foi que o senhor me achou lá em São Paulo para trazer para cá, para Rondônia? E ele falou, rapaz, nós precisávamos fazer uma troca, porque tinha um pastor que estava enfermo e precisava se tratar, e era só em São Paulo.
E nós precisávamos chamar um pastor de São Paulo para cá. E chamávamos um, chamávamos outro, ninguém queria vir. E até que apareceu lá uma lista onde você estava. E do meu lado estava o pastor Elquian. E eu olhei para o pastor Elquian e perguntei assim: pastor Elquian, o senhor conhece esses pastores aqui? Qual desses que a gente traz para cá? E aí do que o pastor Elquian lembrou? Lembrou que eu fiquei lá brincando com ele, tirando sarro dele, que estava vindo para Rondônia. Falou: ó, pastor Peixoto, esse rapaz aqui, ele é bom, ele precisa de uma experiência aqui em Rondônia. E assim, eu já estou aqui há quase 8 anos. Irmãos, para mim sair de São Paulo, perto da minha família, para vir para cá, foi um sacrifício muito grande. Por quê? Porque eu sou muito apegado à família. Minha esposa é do Rio de Janeiro, eu sou de Minas, mas tenho família agora em São Paulo. E minha filhinha com 9 meses ali. E para nós vir para cá era sair da nossa zona de conforto, da nossa comodidade. E estar quase 3.000 quilômetros longe dos nossos queridos. Mas nessa missão, Deus constantemente nos convida para sair da nossa zona de conforto. E eu louvo a Deus por estar aqui hoje, porque nesses quase 8 anos já, nós estamos aqui. Deus tem feito grandes maravilhas em nossas vidas. E a palavra de Deus aqui em Apocalipse capítulo 14, versículo 6 em diante, é um texto muito conhecido, você até já estudou esse texto nessa semana, né? Talvez até alguma mensagem que você ouviu aqui foi relacionada a esse texto. Ela traz uma mensagem que fala diretamente sobre nós. Apocalipse 14, versículo 6 em diante, a palavra do Senhor nos diz assim: vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra, e a cada nação, tribo, língua e povo, dizendo em grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, e a terra, e o mar, e a fonte das águas. Queridos irmãos, você conhece, você sabe que Apocalipse é um livro muito simbólico. 95% do que a gente vê aqui não se entende como se lê. É símbolo. E quando a Bíblia fala em profecia sobre um anjo, o que significa anjo em profecia? Eu quero ouvir, irmãos, o que significa anjo em profecia? Mensageiro. Talvez você está aqui pela primeira vez, você é um amigo que está nos visitando, né? Você é um amigo que assiste pelas redes sociais. A palavra anjo profeticamente significa mensageiro, simbolicamente. E a palavra voando, quando fala assim, voando, significa o quê? Muito bem, temos aqui vários irmãos entendidos de profecia. Rapidez, velocidade, urgência. Então veja, o texto está dizendo de um mensageiro que tinha urgência. E a Bíblia diz que ele tinha em suas mãos o quê? O evangelho eterno. A palavra evangelho vem do grego evangelismo ou evangelizomai, que significa boas novas ou boa notícia. Então vamos ligar uma coisa na outra, vamos montar o quebra-cabeça. Um mensageiro com urgência tinha uma boa notícia. E não sei quantos sabem, mas a boa notícia da palavra de Deus, o evangelho na Bíblia, é Jesus. Ouça, no Antigo Testamento nós vemos de um Messias que viria para salvar a humanidade do pecado. No Novo Testamento nós vemos sobre um Messias que veio e salvou a humanidade do pecado, mas que também vai voltar. Ele virá. Meus irmãos, as boas novas é Jesus. O Jesus que veio e o Jesus que virá. Jesus é a boa notícia. Jesus não veio para pregar o evangelho. Jesus veio porque ele era o evangelho a ser pregado. Ele é a boa notícia. Então a Bíblia está mencionando para nós de um anjo, um mensageiro, voando pelo céu com uma mensagem urgente, que trazia uma boa notícia. E ele dizia em grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. Irmãos, o que significa temer a Deus? Será que temer a Deus significa ter medo de Deus?
Abra sua Bíblia em Eclesiastes, no capítulo 12, versículo 13 e 14. Deixa aí marcado em Apocalipse 14, porque nós vamos voltar. Mas veja aí, Eclesiastes capítulo 12, versículo 13 e 14. Veja o que nos diz a palavra do Senhor aqui. Eclesiastes capítulo 12, versículo 13 e 14. De tudo que se tem ouvido, a suma é. Veja bem, quem escreveu isso aqui foi Salomão. Depois de escrever esse livro, terminando, ele diz assim: se você esquecer de tudo que eu falei, se você não se lembrar de mais nada, lembre-se pelo menos disso. Isso aqui é o mais importante de tudo. Teme a Deus, temei a Deus, e guarda os seus, porque isso é dever do adventista, do batista, do assembleano, do católico? De quem? De todo o quê? De todo homem. Porque Deus há de trazer a juízo toda a obra, quer seja boa, quer seja má, quer esteja coberta, quer esteja encoberta. A Bíblia deixa bem claro que você teme a Deus quando você faz o quê? Guarda os seus mandamentos. Guardar o mandamento de Deus está ligado diretamente ao temor e à obediência. Então esse anjo, ele traz uma mensagem de temor a Deus, é um convite à guarda dos mandamentos de Deus. E ele continua: dai-lhe glória. Como eu posso dar glórias a Deus? Como eu posso glorificar a Deus? Existem diversas maneiras de glorificar a Deus, porém, a Bíblia também nos indica como você pode glorificar a Deus. Quer ver só? 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19. Palavra de Deus, 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19. Você conhece esse texto, porque você é adventista, e a gente ouve muito desse texto aqui em nossa igreja. Olha o que diz: acaso não sabeis que o vosso corpo é o quê? Templo ou santuário do Espírito Santo que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprado por preço. Agora pois, glorificai a Deus. Olha assim, vou repetir: glorificai a Deus através do quê? Vosso corpo. Esta mensagem de Paulo é um convite, meus irmãos, a um reavivamento e uma reforma. Glorifique a Deus através do seu corpo. O que significa glorificar a Deus através do meu corpo? Significa viver, gozar de uma plena saúde física, mental e espiritual. Mas lembre-se, nós vimos também nessa semana que a reforma, ela é fruto do quê? Do reavivamento. Você passa por um reavivamento, busca o poder do Espírito, você está na presença de Deus, você é batizado pelo Espírito Santo, você se transforma em uma nova criatura, Deus modela o seu caráter, e então, consequentemente, a reforma vai acontecer na sua vida. Você vai mudar a forma de vestir, você vai mudar o seu comportamento, você vai mudar as suas palavras, você vai mudar as suas atitudes, as suas ações, a forma com a qual você se comunica com as pessoas, a sua postura, as coisas que você come, o cuidado que você tem de forma física, mental e espiritual na sua vida, vai mudar a partir do momento que você viver um reavivamento. A reforma vai acontecer consequentemente. Não existe, irmãos, reforma sem primeiro haver um reavivamento. Não adianta a pessoa dizer: agora estou vendo uma reforma na minha vida, eu estou cuidando da minha saúde, virei vegetariano, estou fazendo exercício físico. Mas só vai ser genuína, só vai ser de Deus, se primeiro tiver um reavivamento. Porque aí vai haver constância, aí vai haver continuidade, vai se tornar um hábito na sua vida, o reavivamento e a reforma. E ouça, essa é a mensagem desse anjo.
O mensageiro do Senhor, que vinha com urgência, trazendo o evangelho eterno, a pessoa de Jesus Cristo, a boa notícia de Jesus, pregando em alta voz, temer a Deus, um convite a guardar os mandamentos, e dar-lhe glória, um convite também a um reavivamento e uma reforma. Agora eu pergunto para você, quem é esse mensageiro que se levanta nos dias finais da história desse mundo, contendo um convite para a guarda aos mandamentos de Deus e o temor ao Senhor, pregando o evangelho eterno, que é a volta de Jesus, e pregando um reavivamento e uma reforma na vida das pessoas? Quem é esse anjo? Quem é, meus irmãos? Quem é o anjo? Eu sou esse anjo. Talvez você vai dizer assim, a igreja é esse anjo. Tudo bem, mas quem é a igreja? A igreja não é um templo bonito que a gente vem aqui todo sábado, domingo, quarta ou qualquer outro dia. A igreja, o templo, na verdade, é o local onde a igreja se reúne para adorar e para aprender e para se motivar para a missão. Você é a igreja. Você é o anjo de Apocalipse 14, 6 e 7. Mas para que você seja esse anjo, anunciando essa verdade, saindo da sua zona de conforto, você primeiro precisa o quê? Viver essa verdade. Você precisa temer a Deus. Você precisa viver um reavivamento na sua vida. Você precisa glorificar a Deus. E meus irmãos, nós precisamos desse reavivamento na nossa igreja nesses dias. Quantos aqui são adventistas de berço? Deixa eu ver as mãos. Quantos aqui são adventistas há mais de 10 anos? Deixa eu ver as mãos. Quantos aqui são adventistas há menos de 5 anos? Deixa eu ver as mãos. A minoria. Quem é adventista há muitos anos sabe que a igreja já foi muito mais motivada do que hoje. Eu nasci na década de 90, no meu tempo, a igreja se reunia muito mais em pequenos grupos, os irmãos iam na casa um do outro, faziam pôr do sol. A maioria dos membros da igreja davam estudos bíblicos, estudava a Bíblia com alguém. A igreja era motivada. Quando se falava que ia ter uma pregação sobre profecia na igreja, uma semana de colheita, de conferência, o pessoal vinha trazer aquele projetor de slide. Você lembra do projetor de slide? E passava aquelas fotinhas que ia passando uma por uma, lembra disso? A igreja ficava lotada, porque as pessoas queriam aprender das profecias, da palavra de Deus, e os irmãos traziam os amigos, e a igreja ficava cheia. De um tempo para cá, com o aumento da tecnologia, a igreja foi esvaziando, as pessoas foram tendo menos interesse. Normalmente a gente vê a igreja mais cheia no sábado. Eu não estou falando, meus irmãos, de Cacoal Central, estou falando de uma realidade geral da igreja. E a igreja foi perdendo seu ímpeto missionário. E hoje nós precisamos reavivar, reerguer essa igreja. Nós precisamos ser esse anjo que teme a Deus, que guarda os seus mandamentos, que vive um reavivamento, uma reforma, uma mudança na sua vida, que recebe diariamente o batismo do Espírito Santo. E por isso eu achei muito bonito o projeto de vocês, da igreja estar de madrugada buscando a Deus. Faça parte desse projeto. Busque o Espírito Santo pela madrugada. Participe sempre que esse projeto for uma realidade aqui na igreja. Participe, mas quando não for, participe na sua casa, com sua família. Busque a Deus, se consagre, reavive. Porque agora nós vivemos os últimos momentos da história deste mundo. Irmãos, se não for agora, quando será? Nós vemos rumores de guerra. Guerra na Rússia, guerra na Ucrânia, terremoto na Turquia, enchentes em São Paulo, todo ano começa com enchentes. Pessoas más, dois homens que entram dentro de um bar e matam 7 pessoas, inclusive uma criança. 2 adolescentes que entram numa escola e matam diversos alunos. Quase 1 bilhão de pessoas morreram por causa de um vírus. Meus irmãos, abram os olhos, porque isso é Jesus mostrando para mim e para você. A profecia está se cumprindo nos nossos dias. O mundo está acabando e Jesus está voltando. E agora esse anjo precisa entrar em ação.
para dizer: temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. Chegou a hora do juízo de Deus. Deus está enviando o juízo sobre o mundo. Eu e você agora precisamos ser esse anjo. Precisamos contar para as pessoas. Precisamos sair com urgência para dizer que Jesus está voltando. A mensagem é urgente. Mas para isso você vai ter que sair da sua zona de conforto, da sua comunidade. E quando você vive a mensagem, você também é salvo. Você vive a missão, você também é salvo. Por isso você precisa da missão. Eu preciso da missão para que eu seja salvo por Cristo. No ano de 2018, eu estava saindo de Colorado Oeste para ser pastor em Presidente Médici. E quando foi ali no mês de setembro para outubro, mais ou menos, eu estava indo para Presidente Médici. E um irmão entrou em contato comigo e falou: pastor, o senhor vai vir ser o nosso pastor aqui no distrito de Presidente Médici. Eu sou da cidade Estrela de Rondônia. E a nossa igreja está fechada aqui há 2 anos, pastor. E eu gostaria que o senhor viesse aqui o quanto antes para a gente poder ver como que podemos resolver. E eu fui lá, irmãos. Eu falei para ele: irmão, assim que eu chegar aí eu vou. E eu fui lá, vi que a igreja estava totalmente defasada, a pintura estava horrível, não tinha placa na igreja, o forro tinha caído, estava cheio de morcego, não tinha energia elétrica, realmente estava tudo fechado. E eu fiz um trato com aquele irmão e a família dele. Falei: olha, vamos fazer um projeto de... Eu vim aqui cada quinta-feira, vou vir a cada quinta-feira, e nós vamos fazer um pequeno grupo, e nós vamos chamar os outros irmãos que estão já há 2 anos sem frequentar a igreja, para que eles venham para esse pequeno grupo e nós vamos levantar essa igreja. Ele falou: ok, pode vir. E nós começamos. E toda quinta-feira eu ia, levava alguns amigos, levava alguns jovens da igreja, e nós fazíamos ali o trabalho de pequeno grupo, cantávamos, levava alguns jovens de Médici, né? E foi se passando os dias, os meses. Quando foi em fevereiro de 2019, nós conseguimos reabrir aquela igreja. Nós pintamos a igreja, colocamos energia, consertamos tudo e reabrimos a igreja com 12 pessoas. Amém? Quando foi no final desse mês, na época o pastor Tiago era o MIPS aqui do campo. E ele disse assim: pastor Bruno, nós todos os anos saímos com o pessoal do escritório para fazer pesquisas bíblicas. E então nós escolhemos ir nesse ano em Estrela de Rondônia. Nós vamos, pesquisa bíblica não, para fazer o Impacto Esperança. Impacto Esperança. Então todo ano a gente faz o Impacto Esperança do escritório em algum lugar. E nós escolhemos Estrela de Rondônia. Falei: pois não, pastor, mas quantos são? Ele: entre os pastores departamentais do escritório e os funcionários, dá uma média de 50 pessoas. Então vocês vão com 50 pessoas lá para distribuir livros. Sim. Ok. Nós temos cerca de 4 ruas lá. Vocês vão fazer isso em 10 minutos. Deixa eu fazer uma proposta para você. O que você acha da gente fazer uma feira de saúde e pesquisas bíblicas? Junto com o Impacto Esperança. Ele olhou e falou assim: boa ideia, vamos fazer. Então nós marcamos a ação. Impacto Esperança, feira de saúde e pesquisa bíblica. E chegou o dia, nós fomos, tínhamos 150 voluntários que quiseram ir lá. Tinha atendimento dentista, médico, corte de cabelo, aplicação de flu para as crianças, de tudo um pouco. E ali eu pedi para os pastores, falei: pastores, os departamentais estavam lá, algum distrital que foi também. Vamos fazer o seguinte: vocês ficam ali na confiança em Deus, e quando o pessoal passar aqui pelo circuito, que passar em todos os passos, na confiança em Deus, vocês fazem pesquisa bíblica, ok? Combinado. E assim foi. E naquele dia nós levantamos 40 estudos bíblicos, amém? 40 estudos bíblicos. E agora, para 10 estudos bíblicos, cheguei lá em Médici, na igreja, e falei: irmãos, jovens, a missão Caleb começa agora, amém? E aí eles falaram: amém, vamos para a missão Caleb. Toda quinta-feira nós vamos lá, das 5 horas até a noite, nós vamos dar estudo bíblico e nós vamos fazer um culto na igrejinha lá. E agora, isso vai ser a missão Caleb. Começamos no mês de maio e fomos dar esses estudos. E eu escolhi uma família para me estudar a Bíblia também. Vi lá um papelzinho,
Falei, olha, vou estudar a Bíblia com essa família aqui. E eu não sabia o que estava por vir. Quando eu cheguei lá, na primeira quinta-feira, com os jovens, cada um, nós fazíamos um culto na praça ali da cidadezinha. Cada um foi para um lado. Eu fui dar estudo bíblico para essa família. Quando eu cheguei lá, a família estava toda me esperando. A esposa, o esposo, os filhos e a mulher estavam com um sorriso de orelha a orelha. E eu não sabia o porquê. Você quer descobrir o porquê? Vamos assistir o vídeo. E você vai entender o que aconteceu a partir daí. Nós frequentávamos outra igreja, né? E eu voltava vazia, querendo algo mais de Deus. Nesse período eu comecei a orar, a buscar Deus, ou Ele nos levava onde estava essa verdade, ou trazia essa verdade até onde nós estávamos. Sempre perguntava ao meu esposo Jeteverson se ele estava satisfeito aonde ele estava. Sempre ele me dizia que estava satisfeito. E eu continuei orando, e falei com Deus que eu queria que fosse a igreja que Ele queria que nós congregássemos, teria que vir através do meu esposo. Foi onde ele foi, numa feira de saúde, e lá ele participou dessa feira de saúde. Quando eu cheguei em casa, eu falei para a esposa não tinha ido, Luzinete. Rapaz, você não acredita quem é que estava lá? O pessoal da Adventista estava lá, e ela, né? Eu falei, e eles me perguntaram se eu queria estudar a Bíblia, e eu aceitei. O Jeteverson passou com seus filhos, aceitou o estudo bíblico, e eu, por obra de Deus, eu vi o nome dele e decidi, o Espírito Santo me tocou que eu tinha que ir lá dar estudo bíblico para ele. Então ali começou toda a história. O pastor Bruno começou a nos visitar e dar o estudo bíblico para nós. Antes do estudo bíblico, eu tive uma experiência com o sábado. Eu estava de férias em São Paulo. Eu lendo a Bíblia, eu vi uma passagem do sábado e eu fiquei impressionada com aquilo. Eu disse, Deus, se essa história de sábado for verdade, eu quero voltar para Rondônia. Eu quero que o Senhor me dê um emprego de segunda a sexta-feira. E quero trabalhar meio período, de segunda a sexta-feira. E um detalhe, eu falei com Deus, eu quero ganhar mais do que eu ganhava. Com uma semana que eu voltei de São Paulo, eu fui chamada para um emprego. E esse emprego era de segunda a sexta-feira. E eu ganhava mais do que eu ganhava. Eu comecei a guardar o sábado em silêncio, sem ninguém saber. Ninguém sabia, nem esposo, nem filho, nem ninguém. Quando chegava o horário do pôr do sol, eu entrava dentro do quarto sozinha. E ali eu fazia o culto sozinha, eu orava ali a Deus. O tempo passou. O pastor entrou em contato. Então eu decidi começar, né, a partir das quintas-feiras, e toda quinta-feira dar o estudo bíblico para eles. Eu sonhei 3 vezes o mesmo sonho. Eu sonhei que eu estava na chácara de casa, um carro branco subia e entrava pela porteira. E quando chegava em casa era um pastor. Nisso levou um tempo, eu acabei esquecendo disso. Quando foi no último dia do estudo bíblico, eu estava na varanda em pé e o carro branco subiu e entrou pela porteira e chegou em casa. E era o pastor Bruno. O carro branco do sonho que eu tinha sonhado 3 vezes era o carro branco do pastor Bruno. Que quando foi o último dia do estudo que eu olhei a cena do sonho, igualzinho aconteceu. E ela me contou que ela teve esse sonho muito antes de me conhecer. E quando eu cheguei com o meu carro branco, ela lembrou do sonho, que chegava alguém no carro branco para dar um estudo bíblico para ela, para apresentar Jesus para ela, né, de uma forma diferente, porque ela já conhecia Jesus, mas de uma forma diferente. Então ela viu ali a realização do sonho dela. No dia do nosso batismo, não tinha nenhum familiar lá. A família que tinha lá é a igreja que amo hoje, a Igreja Central de Presidente Médici. Eles estavam felizes ali em nos receber. A igreja estava lá. E o mais importante, o Pai, o Filho e o Espírito Santo estavam lá. E se nós temos esses, de que mais importa alguém estar? E uma coisa que eu fico muito feliz com Deus é a minha experiência de ver meus filhos vivendo uma fé viva.
deles saber que eles podem contar que esse Deus que a mãe e o pai falam é vivo, é um Deus real, é um Deus que ele cumpre aquilo que fala, aquilo que está escrito na palavra dele. Até eu cheguei para ela e falei assim que eu não conhecia a Bíblia mesmo sendo de outra denominação, mas as crianças dela, que no caso são mais novas que eu, sabiam muito mais do que a mim. Então foi aí que eu percebi que eles tinham algo diferente. E também pelos ensinamentos em casa, pela guarda do sábado, pelo fato de também as doutrinas da religião também. Aí aos poucos ela foi me ensinando. Nós fazíamos o culto, né? Tínhamos o culto familiar, fazia o culto pôr do sol, e ela começou a observar. E como ela mesma disse, começou a observar que as crianças sabiam mais da Bíblia do que ela. E começou a incomodar ela. Ela falou, como que é? Eles sabem tanto assim da Bíblia, e eu que já estou tanto tempo naquela igreja e eu não sei de nada disso. Ela aceitou também a verdade, veio ao batismo, aceitou o estudo bíblico, veio ao batismo. Uma palavra assim que definiria tudo isso seria intimidade. Sempre procuramos ter intimidade com o Senhor. Aquela intimidade de sempre estar pertinho, de sentir o calor. Não aquela intimidade que você vai orar, você sabe que Ele vai responder. Não, aquela intimidade de perto, de sentir o cheiro, sentir o abraço. Porque é isso que enche a nossa alma. É isso que nos deixa satisfeito diante de Deus, nos deixa completo diante de Deus. Quantas vezes eu já senti saudade do céu, sem conhecer o céu, sem saber. Quantas vezes eu já senti vontade de ficar tão perto mesmo, de ver Jesus. E eu não tenho palavras para definir quem é Deus, assim. Eu acho, os testemunhos são bem claros também para as pessoas, né, entender Deus na nossa vida, nós vivendo mesmo esse Deus. Eu acho, se eu for definir Deus, Ele é o meu amor maior. Vou pedir para pausar nessa imagem da família. E eu quero finalizar. Que testemunho maravilhoso, né? Só para você entender, deixa eu te contextualizar. Essa família era de uma outra denominação, de uma outra igreja. E essa mulher, ela estava orando para encontrar a verdade. Ela sempre contava para mim que ela orava para Deus: Senhor, eu quero encontrar a verdade. Eu estou aqui nessa igreja, mas eu sinto que eu não estou vivendo a verdade. E um dia ela foi para São Paulo. E lá, ela estudando a Bíblia, ela viu o texto que falava do sábado. E ela fez o propósito de quando ela voltasse, se esse negócio de sábado fosse verdade, se realmente é para guardar sábado, que quando ela voltasse, ela ganhasse do patrão dela o sábado para trabalhar de segunda a sexta, e ainda ganhar mais do que antes. E ela já recebeu essa bênção. Quando eu cheguei na casa dela para dar o estudo bíblico, ela já guardava o sábado há 2 anos, mesmo sendo de outra denominação, em segredo. Ninguém da família dela sabia, e por isso ela estava com um sorriso de orelha a orelha. Ela tinha orado para Deus: Senhor, se essa igreja adventista que prega o sábado for a verdade, que essa igreja apareça aqui no meu bairro. E quando foi o mês de fevereiro que ela fez essa oração, a igreja foi reaberta lá na cidadezinha dela, no Estrela de Rondônia. E ela disse, e ela fez mais um pedido para Deus: Senhor, não pode partir de mim. Se for para a gente procurar essa verdade, para a gente viver essa verdade, para a gente aceitar as verdades dessa igreja adventista, ou desse sábado, que parta do meu esposo e não de mim, porque ele é o sacerdote do lar. E ele foi lá, ela não foi na feira de saúde, foi ele que foi. Passou lá na feira de saúde, foi feita a pesquisa bíblica, ele aceitou o estudo, e eu pude ir lá, através dele, ir estudar a Bíblia com aquela família. Irmãos, hoje essa família está batizada. Vocês viram ali uma jovem, a Letícia, a moreninha que falou no final. A Letícia é irmã da Luzinete. O que aconteceu? Depois que eles se batizaram, a Letícia morava com a mãe dela em Hortolândia. A mãe da Letícia faleceu. E a Letícia veio morar com a Luzinete e com sua família.
quando ela chegou lá, a Luzinete e o esposo de Atebes já estavam batizados. E eles faziam culto familiar todos os dias. Estudavam a lição com as crianças. E as crianças sabiam mais da Bíblia do que ela. E ela falou assim: como pode? Ela era evangélica também. Como pode essas crianças saber mais do que eu? Eu quero aprender essa fé também. E a Letícia começou a estudar a Bíblia também. E ali a Letícia também tomou a decisão de ser batizada. Eu fui lá, fiz o resumo da Bíblia, do estudo com eles. Ela foi batizada com os filhinhos da Luzinete, do Getebes. E eu falei para ela: Letícia, você não pode ficar aqui. Deus tem uma missão para você. E falei do colégio interno para ela, do IAAMO. Ela falou: mas como é isso? Passei mais de 1 hora, 2 horas explicando. Ela falou: mas é muito caro. Eu falei: tem um negócio chamado comportagem, que pode te ajudar a estudar. E ali eu apresentei para ela, levei ela com a família no colégio. E a Letícia foi estudar no IAAMO, junto com o filho mais velho deles. E a Letícia se tornou uma grande missionária lá. Foi para a comportagem, começou a liderar um grupo missionário lá na escola. E no início desse ano, a Letícia foi para a Bahia, para estudar odontologia, lá na FADBA, a Universidade Adventista que nós temos lá. E eu falei para ela assim: Letícia, você vai ser esposa de um pastor. E a profetizei na vida dela. Irmãos, tudo isso aconteceu quando uma família, uma mulher sincera, estava orando para que a verdade fosse até ela. E você viu, ela teve um sonho. Sonhou 3 vezes que chegava alguém para estudar a Bíblia com ela num carro branco e era um pastor. E depois ela descobriu que o sonho dela, quem estava no sonho dela era eu, que fui lá fazer esse trabalho missionário com a família dela. Mas para mim fazer isso, irmãos, eu tive que sair da minha zona de conforto. Eu tive que ir lá toda quinta-feira para dar esse subir para eles, andar 30 quilômetros toda quinta-feira. E eu fiz, porque Deus me chamou. Deus também está chamando você para sair da sua zona de conforto. Deus precisa de você. Ele quer usar você, mas Ele poderia usar outro. Mas Ele te deu esse privilégio. Você precisa muito mais da missão do que a missão de você. E você tem uma oportunidade nas suas mãos. Nesses 10 dias você orou por 5 amigos. E hoje é o dia D de pesquisa bíblica, de estudo bíblico. Hoje é o dia D em toda a América do Sul. Hoje você tem a oportunidade de oferecer o estudo bíblico para o seu amigo que você orou. Talvez você convidou ele para almoçar na sua casa. Talvez você convidou ele para vir aqui. Talvez ele não veio aqui hoje, mas não tem problema. Você tem a oportunidade de oferecer o estudo bíblico para esse amigo. Nós teremos uma ação, depois o pastor Liud estava comentando comigo, que vai ser feita aqui também, que será fazer pesquisa bíblica na comunidade, na rua. Mas você pode começar por esses amigos que você orou. Hoje você tem o privilégio de convidá-lo para estudar a Bíblia. E eu achei bonito que foi colocado esse papelzinho aqui na sua mão para você pedir oração e também o nome da pessoa que você quer trazer para Jesus. Vamos orar por ela, mas também vamos estudar a Bíblia com ela. É oração e ação. E esse nome que você colocou aqui, por que não fazer uma ligação agora quando sairmos daqui? Por que não fazer uma visita e dizer: amigo, eu quero estudar a Bíblia com você, porque Jesus quer salvar você para o reino dele. E quem sabe, no ano que vem, nós teremos testemunhos como esse, sendo contado aqui nessa igreja. Amém? E eu quero finalizar perguntando para você: você quer estudar a Bíblia com alguém? Você quer sair da sua zona de conforto? Ah, pastor, mas é difícil, eu não sei fazer, não sei dar. Talvez eu trabalho muito, eu estudo muito, tenho muitos compromissos, sábado à tarde é complicado para mim. Você quer sair da sua zona de conforto? Deus está te chamando. Esse é o momento. A mensagem é urgente. Você é o anjo de Apocalipse 14. Você quer cumprir essa missão na sua vida? Quantos querem? Levante suas mãos. Se você deseja, meu irmão e minha irmã, fique de pé aí onde você está. Eu quero orar por você, para que você seja um anjo na vida de alguém, para que você seja um mensageiro de esperança e para que você leve alguém para Jesus em 2023. Oremos. Pai querido que mora nos céus,
Obrigado, Senhor, por essa mensagem da Tua palavra, que nos mostra o caminho da verdade. Nós aprendemos, Senhor, que nós somos esse anjo, esse mensageiro, que precisa levar com urgência a mensagem de fé, esperança e salvação para a vida de pessoas. Usa-nos com poder. Derrame sobre nós o Teu Espírito. Que nós estejamos dispostos a sair da nossa zona de conforto e ir até essas pessoas. Senhor, não é natural de nós ir, dar estudos bíblicos. Talvez é fácil para alguém, mas para outros não é tão natural. Por isso que eu quero pedir ao Senhor que nos fortaleça, que nos motive, nos anime. Tire de nós toda a preguiça de talvez fazer uma visita, fazer uma ligação, de visitar uma pessoa constantemente durante a semana. E nos dê, Senhor, o ânimo que vem do Espírito Santo, a unção do Espírito, o Teu poder, e que assim possamos impactar pessoas para a vida eterna. Derrama o Teu poder sobre a Igreja Central de Cacoal, sobre cada líder, cada irmão, sobre o pastor dessa igreja e a família ministerial também. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe.